Glória a Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs e ouvintes, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta na paz de Cristo é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos e irmãs, chegou mais uma noite deste domingo do dia 25, louvado seja Deus, de agosto, louvado seja Deus de 2019, onde mais uma palavra revelada pelo Espírito Santo. Hoje Deus vai falar conosco no livro do Apocalipse. Louvado seja Deus. O título da mensagem é o ataque do dragão e da segunda besta e a Babilônia do Apocalipse, a igreja do Cordeiro. Louvado seja Deus. Tem uma palavra de alerta, irmãos, para todo o Brasil e toda a terra nesse princípio das dores, onde a batalha final começou, dos profetas de Deus, dos servos de Deus, da serva de Deus, contra os guerreiros das trevas. Como João diz, é mister que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que perseverar até o fim na doutrina de Jesus, este será salvo. Jesus diz, na tua palavra em Hebreus, que o justo vai viver pela fé, e aquele que recuar, Deus não se agradará dele. Hebreus 10:38. Então vamos, irmãos, avançar. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que atua nesse século nos lugares celestiais. O império das trevas, o quarteto do mal se levantou. O dragão, a besta do mar, da terra e a Babilônia contra a igreja. O anticristo, ele não está na terra encarnado em pessoa ainda, mas o seu espírito já atua na terra. Louvado-se a Deus através dos seus adeptos, através das hostes espirituais da maldade, dos demônios, que usa a mente caída do homem para confrontar a igreja. Mas a igreja de Cristo, que está selada pelo sangue do Cordeiro, o qual está selada para o dia da redenção, jamais se corromperá. A marca da besta física ainda não está na terra, mas a marca da besta espiritual já está na terra, junto com a segunda besta que já está na terra, que é o falso profeta, juntamente com a mulher montada na besta, que simboliza a falsa igreja. Louvado seja Deus, juntamente com o mundo. Quando eu falo louvado seja Deus, é agradecendo o nome de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Juntamente com o dragão, ele é o líder, ele é o imperador, Satanás, do seu trono lá das trevas, das ordem aos demônios que sobem do poço do abismo para perseguir o povo de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós estamos vivendo esses últimos dias de aflição, porque o diabo ele está desesperado. Ele sabe, meus irmãos, minhas irmãs, que a sua sentença de um lago de fogo já está decretada. Ele não quer ir sozinho. O diabo tem feito reuniões diabólicas, satânicas, arquitetando um plano como destruir a igreja, usando os falsos profetas, usando a ideologia de gênero, marxismo cultural, a união homoafetiva, tudo aquilo que ofende a família. Porque como a Bíblia diz, que o diabo, todavia, o espírito da iniquidade já opera, como diz Paulo. Se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus e a família de Deus. E o diabo está se levantando contra a família, contra as crianças, porque da boca da criança sai o perfeito louvor. Porque o diabo destruir na igreja, destruir na família, ele destrói uma nação. Ele destruir na família, ele destrói a igreja, porque a família é o célula máter, que compõe, o órgão que compõe a sociedade. Então nós temos que orar, porque Jesus também falou que nessa pedra o Senhor edificou a sua igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Irmãos, a batalha final começou. Não é contra a luta contra o sangue, mas com oração e jejum. Vamos orar e jejuar. Jesus falou que as castas de demônio não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E Deus também diz, usando Paulo, diante das apostasias, do esfriamento da fé, por parte da igreja. A apostasia não vai vir das seitas herégicas, porque as seitas herégicas, elas já foram fundadas no erro. A apostasia virá da igreja bíblica. Alguns dentro dela ia começar a se apostatar, dar ouvido a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, homens que prevaricaram. Como o apóstolo João diz,
todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. E se ele não tem a Deus, mas quem está operando no seu coração é Satanás, porque o Espírito Santo de Deus, ele só habita, meus irmãos, aonde há santidade, como diz o salmista, que haja na tua casa santidade, para que o Espírito de Deus habite nela hoje e para sempre. E quando o homem não é sujeito a Deus, que dá lugar ao diabo, que o diabo anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, no momento que o diabo lança a seta, o homem cai, o homem se contamina com o pecado, o Espírito Santo de Deus se afasta. E a Bíblia diz, é melhor que não conheças a verdade, do que conhecer e não obedecer. É melhor que não faça um voto, do que fazer um voto e não cumprir. Então, nesse momento que a pessoa se entrega à apostasia e tem chance de se humilhar, de se reconciliar dos seus pecados e não dá valor, o diabo toma de conta. O orgulho, a soberba, a ganância, a inveja, os pratos diabólicos de Satanás que ele se alimenta, estraga a alma dele, estraga o corpo, as vestes ficam manchadas. E agora ele está entregue totalmente a Satanás e se opõe contra Deus. E agora a igreja está de portas abertas para receber o mundanismo, onde as seitas pagãs, elas foram destruídas pelo poder da palavra. Porque Paulo diz diante da apostasia que o poder para derrotar Satanás, derrotar a seita, derrotar as coisas do diabo, está na oração e na palavra que é santificado. Então agora o diabo penetra, infiltra dentro da igreja com as seitas que já caíram e usando os falsos profetas no meio de nós para querer nos confundir. Mas somente aqueles que estão ligados no céu que não serão confundidos. Como Deus diz em Mateus 18:18, Jesus, aquele que está ligado comigo na terra, eu estou ligado com ele no céu. E Jesus dá uma palavra de esperança para os salvos, para os fiéis que estão sofrendo essas perseguições e afronta. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente nas tribulações, perseverai na oração, diz o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos perseverar na oração, não vamos recuar. É nesses tempos do fim agora que vai saber quem tem o Espírito da verdade e quem está com o Espírito do erro. Os profetas de Deus do Apocalipse, da última hora, estão prontos, juntamente com o leão da tribo de Judá, que é Jesus, para combater o dragão, a besta e o falso profeta com a palavra, com a oração, porque eles estão vindo com tudo para cima de nós. Mas Deus diz que nessa pedra o Senhor edificou a sua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Como o salmista diz, elevei os meus olhos para os montes, de onde me veio o socorro, e o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia também diz, o Senhor também nos diz na sua palavra, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Vamos avançar, irmãos, na oração, no jejum, na obediência, ficar firme naquilo que nós aprendemos com nossos antepassados, com nossos patriarcas, nossos pais da Bíblia, que nos ensinaram. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versos 7 e 8. Lembrai da palavra dos vossos pastores, quais ensinaram a palavra de Deus, observando bem a vossa fé. Imitai-vos em toda maneira de viver, porque eu, Senhor Jesus Cristo, sou o mesmo ontem e hoje, e serei eternamente. Aleluia, glórias a Deus. O homem pode mudar, o homem pode impor regra ante Deus na igreja, mas aquele que está ligado com Deus jamais é enganado. Porque o apóstolo João, diante das perseguições, do ataque das seitas pagãs e do Império Romano contra a igreja, ele diz, não desanime, porque esses que saíram de nós é porque não eram dos nossos. E maior o que está em nós do que o que está no mundo, porque eles do mundo são e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que tem o Espírito de Deus, louvado seja Deus, jamais será enganado. Quem é de Deus nos ouve, mas quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conheceremos
quem tem o Espírito de Deus e quem não tem. Paulo disse, irmãos, que nos tempos do fim, Paulo baseando no que Jesus falou, louvado-se a Deus, que nos tempos do fim nós seríamos açoitados, nós seríamos perseguidos, rejeitados, caluniados, louvados, levados à presença de presidentes e reis e nas sinagogas para ser interrogado. Mas não esteja diante, porque o Espírito Santo, ele colocará a palavra em nossa boca. Então não vamos desanimar, irmãos. Vamos continuar firme. Não é com ira e não com contenda e nem com falácias, mas sim com a palavra, com a oração, com a obediência, na santificação do corpo, da alma e do espírito. Porque breve Jesus está vindo para buscar uma noiva imaculada, adornada, sem mancha, sem mácula, com as vestes lavadas, com o sangue do Cordeiro, para entrar no reino celestial. Aleluia! Glórias a Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar firme com Jesus. Vamos batalhar pelas almas. Vamos lutar pelas almas. Aconteça o que acontecer. Louvado seja Deus, independente da situação, do que está acontecendo, olhe somente para Jesus, porque essas apostasias, esses escândalos, louvado seja Deus, é sinais da volta de Jesus. Paulo baseia nisso, como Jesus falou, que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos ia se esfriar. Os verdadeiros seriam rejeitados. Quem teria sucesso nos últimos dias eram os falsos profetas, que eles enganariam muitos, com tão grandes sinais, que se capaz enganaria até os escolhidos de Deus. Cuidado com as falsas unções, aqueles que dizem Jesus está aqui, está ali, mas não tem respaldo bíblico com a palavra de Deus. Fuja deles, fuja dela, povo meu, para que não seja participante das suas pragas. Porque a besta tem chifre como cordeiro, mas quando abre a sua boca fala como dragão. Toda profecia, revelação, pregação, igreja tem que ter respaldo bíblico, milagre, revelação tem que ter respaldo bíblico, com os 2000 anos de história da igreja. Como Jesus falou, seguir a doutrina de Jesus, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão e na oração. Aleluia. E como nós vamos ter o discernimento se uma igreja é bíblica, se um povo é de Deus, se é verdadeiro, se tem respaldo com a palavra de Deus? Aonde a Bíblia menciona elementos para o culto, no Novo Testamento, nós fazemos. Aonde a Bíblia se cala, não fazemos. Porque Deus diz que aquele que aumentar uma vírgula, um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre eles. As taças da ira de Deus, os selos do Apocalipse, as trombetas do Apocalipse e a besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, vai o atormentar e depois passar pelo juízo final e ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então vamos obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, vamos avançar na oração, no jejum, na pregação da palavra. Independente do que acontecer, quando nós começamos a pregar exortando contra o pecado, contra a vaidade, contra as coisas mundanas, somos chamados de contendeiro, somos chamados de santarrão, somos chamados de pessoas antissocial. Mas nós falamos como Paulo. Paulo disputava com os judeus acerca das escrituras, porque aquela seita era pagã, para tirar o povo para fora daquela seita. Louvado seja Deus. E Paulo diz, estou aqui para agradar os homens ou a Deus? Se fosse para agradar os homens, não seria servo de Jesus Cristo. E todas as seitas pagãs que confrontavam o verdadeiro evangelho de Cristo, Paulo chamava eles de maldito. Paulo chamou o falso profeta Elimas de filho do diabo. Então vamos falar, não vamos recuar. O que é adultério nós temos que entregar, temos que falar. O que é pecado nós temos que denunciar, porque senão Deus vai requerer o sangue de cada um nas nossas mãos. Não temais aquele que mata o corpo, mas se antes temais aquele que tem poder de matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Jesus está voltando e cada um vai prestar conta do que fez, porque Jesus diz, eis que cedo venho e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Tá vendo? A fé sem a obra, ela é morta.
se você não tiver uma obra de santidade, de obediência, de novo nascimento, de arrependimento, você não vai entrar no céu. Porque Jesus, ele pagou o preço por nós, mas nós temos que seguir na porta estreita, porque ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, queridos irmãos, para dar continuidade a essa pregação, eu quero ler a palavra de Deus. Louvado-se a Deus que se encontra, louvado-se a Deus no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 1 a seguir. Glória a Deus, que diz: a mulher e o dragão. Pega as promessas de Deus agora e medite na palavra de Deus, juntamente com o irmão Emerson Nunes. Louvar a atenção, amada audiência de todo o Brasil e toda a terra, toda a membresia da Igreja Pentecostal Deus de Amor. Louvado seja Deus, todos os irmãos e irmãs, todos cristãos fiel, que estão obedientes à santa doutrina do céu, da santificação do corpo e alma e espírito. Irmãos católicos, livre pensador, todos agora, atento à palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Ao entrar na presença de Deus, seja pouca as suas palavras. Ao entrar na presença de Deus, sejam poucas suas palavras, porque o Senhor está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Terra, ouça a palavra do Senhor. E vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Louvado seja Deus. E estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E vi um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu-se a luz a um filho, e um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhava contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada, esta é a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o dragão desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E o dragão viu que fora lançado na terra, e perseguiu a mulher que dera luz ao varão. E foram dado à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, aonde sustenta por tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio, que o dragão lançará da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho
de Jesus Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, eis aí a palavra de Deus. O livro de Apocalipse, ele é o livro da revelação de Deus, o descortinar do véu, o levantar das cortinas, revelar o que está oculto. Louvado seja Deus. O apóstolo João, todos sabemos, louvado seja Deus, que o apóstolo João teve essa revelação na ilha de Patmos. Ele foi capturado em Éfeso, julgado em Roma e levado para Patmos. João foi considerado um criminoso, foi considerado um ateu aos deuses estranhos da Grécia, um homem que lutou pela palavra de Deus, o único líder e membro apostólico da igreja do primeiro século vivo. As nuvens negras do impérios e das seitas pagãs estavam contra a igreja de Cristo, contra ele, mas ele perseverou, mesmo com a idade bastante avançada, porque Deus já tinha um plano de revelar as coisas que aconteceram, as que são e as que depois daquelas coisas hão de acontecer, que é o livro do Apocalipse. Então, meus amados irmãos, João tem a revelação de Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, o Senhor, revelação de Jesus Cristo, qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e notificou a João, a qual testificou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, tudo que tem visto. Então Deus fala para a igreja querida, para os amados, está preparado, porque o livro do Apocalipse, ele é o livro atual, ele é o livro oportuno, ele é o livro desse século. Então Deus é um livro de alerta para a igreja de Cristo. Ele fala, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que foca na palavra de Deus, em todos os livros da Bíblia, mas principalmente o Apocalipse. E não só os que lêem, mas os que ouvem a palavra de Deus ser pronunciada na boca dos seus servos e profetas da última hora. Louvado seja Deus. E guarda as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então, meus irmãos queridos, diante dessa visão, Jesus dá visão às 7 igrejas acerca da apostasia das igrejas, o ataque do dragão contra a igreja de Cristo do Novo Testamento. Algumas entram em apostasia e somente 2 diante do sofrimento e da perseguição, mesmo com a ausência do apóstolo João, porque essas igrejas da Ásia, hoje Turquia, foram implantadas pelos apóstolos desde quando Paulo entrou em Éfeso, trazendo um grande avivamento, combatendo o ocultismo e a idolatria da deusa pagã Diana, onde Paulo fez um colapso naquela cidade que tinha mais de 300 mil habitantes. Aleluia, glória a Deus. Paulo, mesmo sem os recursos que nós temos hoje, da tecnologia, da internet, ele impactou aquela cidade de Éfeso, fazendo um colapso no comércio idólatras e também um colapso na seita pagã do ocultismo, que os bruxos chegou a lançar os seus livros em praças públicas. E a Bíblia diz que a palavra de Deus prevalecia em Éfeso. Louvado seja Deus pela pregação do Evangelho. Então dali foi se irradiado mais igreja fundada, onde surgiu as 7 igrejas da Ásia. Mas essa revelação de Deus, as igrejas da Ásia, não é somente as igrejas da Ásia, ela é um exemplo do que aconteceu e também deve acontecer nos dias atuais, a igreja de Cristo de todas as épocas. Então o apóstolo João tem a visão de Deus acerca das apostasias das 5 igrejas e a exaltação, louvado seja Deus, de Deus, a igreja de Esmirna e Filadélfia. Louvado que a Filadélfia compreende amor fraternal, a igreja do amor de Deus, a igreja que tem a chave de Davi. Uma das tradições, Davi compreende amado por Deus, a igreja do amor de Deus, a igreja do arrebatamento, a igreja que Deus o livrará da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, por causa da paciência e do amor e da dedicação à palavra de Deus. Porque Deus falou, bem-aventurados são os que ouvir e praticar as minhas palavras.
Louvado seja Deus, porque vem os ventos, as chuvas, os rios, combatendo aquela casa, mas aquela casa não caiu porque está firme na rocha que é Jesus Cristo. Jesus é a rocha inabalável e a pedra de esquina, de tropeço no caminho dos nossos inimigos, que é Satanás. Se nossos inimigos nos perseguem por um caminho, Deus faz ele fugir diante de nós por 7. Aleluia! Então, diante das 7 igrejas, João vê, louvado seja Deus, o ataque às nuvens negras do dragão, do Império Romano, do Império das seitas pagãs, quando o Satanás acha que está tendo vitória sobre a igreja de Cristo, Deus abre uma porta no céu, aonde João é arrebatado, louvado seja Deus, e tem visão agora das coisas que brevemente deve acontecer. E Deus aí vai mostrar os selos do Apocalipse sendo aberto, o juízo de Deus sendo irradiado sobre a terra, juízes parciais, juízes globais. Então João está tendo a revelação do futuro, do que vai acontecer. Louvado seja Deus, onde os homens vão se desmaiar de terror, ou vão se esconder em caverna, e não vai poder resistir o dia da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glórias a Deus. E João tem essa visão, a visão dos 7 selos, a visão das 7 trombetas. Mas só que quando nós chegamos no capítulo 12, onde nós lemos, Deus faz uma pausa, agora para revelar a João sobre o dragão e a mulher e a batalha do arcanjo Miguel contra o exército das trevas. Jesus faz uma pausa nesse Apocalipse 12 para revelar a João e para nós a igreja, porque isso só vai entender os humildes servos de Deus, o Apocalipse, quem está na comunhão com Deus, porque Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes e revelasse somente aos pequeninos. Então, quando chega no capítulo 12, Deus faz uma pausa diante do capítulo 11 anterior e pause do capítulo 13, do capítulo 15 à frente, 17 à frente. Então Deus vai revelar para João, ele vai usar figuras ilustrativas. Quando você vê espadas, dragões, não são literais, são alegóricos. Deus vai mostrar essas figuras ilustrativas para mostrar para João e para nós, a igreja, quem está por trás de toda essa perseguição, a agressão de Satanás. Como diz Paulo, todavia o ministério da iniquidade já opera. João também diz nas suas cartas, combatendo a seita pagã do gnosticismo que ameaçava destruir a igreja primitiva, pregando um dualismo. Ele diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então agora, no capítulo 12, meus irmãos, do Apocalipse, vai ser revelado, Deus vai mostrar para João, porque o Apocalipse, meus irmãos, ele vai contar a história verídica de Deus, dos acontecimentos, desde o início de Gênesis até os dias de Jesus, que compreende os dias de Jesus, nascimento, quando Jesus traz consigo o reino, traz consigo o evangelho, que compreende nascimento, morte, ressurreição e ascensão ao céu, e o derramado do Espírito Santo sobre a igreja, que aponta também as profecias e os acontecimentos da sua segunda vinda, que compreende arrebatamento, advento do anticristo, grande tribulação, milênio, juízo final, novo céu e nova terra. Glória a Deus. Tudo isso vai ser revelado. Então João agora, diante do Apocalipse 12 que nós lemos, Jesus vai mostrar para ele toda essa perseguição do dragão. Quem está por trás diante de toda essa perseguição com o povo de Deus, desde o antigo pacto até o novo pacto. Então João agora fica impactado com aquela visão, e Deus começa a mostrar para ele. Louvado seja Deus.
E ele vê um sinal no céu, um grande sinal, e uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Mulher, louvado seja Deus, com o sol. O sol simboliza o sol da justiça. Jesus, que é o sol da justiça, que ilumina o seu povo. Coroa, 12 estrelas, as 12 tribos de Israel, compreende também a vitória do povo de Deus sobre Satanás. Que a igreja, o povo de Deus já é vencedor, somos mais que vencedores. E a lua debaixo dos pés simboliza que a igreja recebe a luz do sol da justiça. E a lua representa o povo que não tem a luz. Para eles ter a luz, tem que ter o conhecimento do evangelho através do povo de Deus. Porque a lua, ela recebe o brilho do sol. Ela não tem luz própria. E o sol representa Jesus, sol da justiça. A igreja, o povo de Deus vitorioso. Então essa mulher que João está vendo, representa o povo de Deus do Antigo Testamento. Porque, presta atenção, meus irmãos, como João diz que desde o princípio o diabo peca. Quem comete pecado do diabo? Quando Satanás entrou no paraíso, usou a serpente para seduzir Eva, para que cometesse o pecado de desobediência, que deu, e ela comete esse pecado e seduz Adão à queda, a tentação Adão e a queda. Deus se ira e expulsa ele do jardim e lança maldição sobre a serpente, que é o dragão, e a mulher. E ele diz: ó serpente, ó mulher, a serpente lhe ferirá o calcanhar, e a semente que vos dará luz lhe esmagará a serpente, a cabeça da serpente. Então o diabo, já sabendo dessa profecia de Deus, o que ele vai fazer agora? Desencarrear uma perseguição ferrenha contra o povo de Deus, que dará origem ao Messias, que vai pisar na cabeça do diabo. Então o que acontece? Ela dá à luz Abel e Caim. Caim agora tem a mente vazia, usada por Satanás, nutre ódio de Abel. Por Abel ser uma pessoa de Deus, bondosa e agradável aos olhos do seu pai. O diabo aproveita essa brecha de Caim e mata Abel, porque o plano do diabo é destruir a descendência que daria origem ao Messias. Dali já começou a luta do dragão. Então aqui o Apocalipse 12 está revelando as coisas que aconteceram, as que são e as que devem acontecer. Já está dando uma pausa que está mostrando toda a história, desde o começo até o fim. Então ali João tem aí digo melhor, o dragão usa a mente de Caim para matar Abel. Só que Deus tem mais um plano. Deus já conhece o futuro, o princípio e o fim. Adão e Eva têm mais um filho por nome Sete. E toda a linhagem começa a se estender. E aonde vai chegar também a origem dessa linhagem? Em Gênesis 37, aonde dá origem às tribos de Israel. O povo que daria origem da descendência do povo de Israel, das tribos de Israel, louvado seja Deus, que vai dar origem ao Messias. E durante todo o Velho Testamento, Satanás promove uma perseguição ferrenha contra o povo de Deus. Então agora o diabo, resta uma coisa: como ele não pode tocar em Deus, meus irmãos, ele vai tentar aquilo que representa Deus. O diabo usa as suas técnicas, o diabo usa a sua sedução maligna, para que o povo peca contra Deus, para que a ira de Deus se acendesse sobre o povo. Você vê o que aconteceu no dilúvio, no Sodoma e Gomorra, mas os que foi de Deus, Deus o livrou. E durante que passou todas essas épocas, que vem Abraão, Isaac, Jacó, que deu a origem das 12 tribos de Israel, o diabo agora usa as seitas pagãs, as nações pagãs, para confrontar o povo de Deus. Tudo isso que a Bíblia está falando é a batalha do Apocalipse, do povo de Deus. Glória do Antigo Testamento, que o diabo, a intenção de Satanás era impedir a vinda do Messias, que foi profetizado, o Salvador do mundo. E o que acontece? O diabo luta contra o povo de Deus. Aí agora fala: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam
contra o dragão, que compreende, durante a história do antigo pacto, quando o povo de Deus, de Israel, começou a entrar em apostasia, louvado-se a Deus, digo melhor, depois de José passar aquela luta, o dragão perseguindo ele, depois veio Moisés, o povo hebreu agora está sob o jugo de Faraó. Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. Dali já era uma batalha espiritual do dragão contra os anjos do Deus. Os anjos de Deus, a revelação de Deus, os profetas recebem para entregar o povo. Quando o povo entrava também em apostasia em tempos mais à frente, que começava a dar ouvida à voz do dragão, de Baal, Dagon, Rinfar, Astarotes, aos deuses estranhos, pagãos, eles entravam em apostasia. O que acontecia? Deus, por amor àquele povo, mesmo assim castigava. Mas antes de castigar, Deus enviava os seus profetas. E os seus profetas recebiam a revelação de Deus. Muitas vezes os anjos de Deus desciam para entregar revelações aos profetas. E o próprio Deus, eles ouviam a voz do próprio Deus para entregar o povo. Então já era uma batalha. Você vê que Daniel, Deus enviou anjos para fechar a boca do leão quando Daniel estava na cova. Louvado seja Deus. Isaías, Deus enviou anjo para destruir 180 mil soldados assírios, 185 mil soldados assírios. Louvado seja Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, diante da Babilônia, Deus foi com eles na fornalha. Deus levantou homem de Deus para proteger o povo de Israel. Então tudo isso era um ataque do dragão contra o povo de Deus. Disso que essa batalha aqui do Apocalipse 12 não compreende uma batalha literal de espada como fábulas. Por isso que a Bíblia diz, fuja de fábulas. Muitos pegam fábulas, ficam colocando anjos batalhando, medindo força com o diabo. Não é isso, aqui é simbólico. Essa batalha compreende todo o período da história do povo do Antigo Testamento até os dias de hoje, até os dias de Jesus. Os profetas de Deus pregando, anunciando a vinda do Messias, o Salvador, para que o povo se arrependesse. Como Deus usou Jeremias para o povo de Judá abandonasse o pecado. Então eles iam entrar e Deus ia colocar ele na mão do Nabucodonosor. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, Greco-Macedônio. Então todos esses daí foram uma grande perseguição contra o povo de Deus. E o que acontece, meus irmãos? O diabo, esse plano maléfico de Satanás de tentar impedir a vinda do Messias, é frustrado, é aniquilado, ele é envergonhado. O Messias nasce. E o profeta de Deus, João Batista, que é o pregoeiro da justiça, que abriu o caminho para a vinda do Messias, pregando o reino do céu. Quando Jesus vem vindo de encontro com ele, fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, naquele momento, o Espírito Santo pousa sobre Jesus. Ele desce as águas do batismo. E a batalha do céu continua. O Jesus, o próprio Deus, é tentado no deserto por Satanás. Satanás usa a seita de fariseus para tentar envergonhar Jesus. E o diabo, toda essa época, foi perseguindo Jesus. Mas vamos voltar um pouquinho, que quando Jesus nasce, já criança, voltando um pouquinho que eu pulei, Jesus como criança, Satanás, ele usa a estratégia de Herodes para tentar matar Jesus. Aonde Deus dá o livramento para Maria, que ela foge. Louvado seja Deus, Deus dá o livramento para a criança. Porque o plano do diabo é tentar matar Jesus. Glória a Deus, matar o Salvador, mas ele é frustrado. E o que acontece? A maior vitória de Jesus na cruz, vitória de Jesus, foi o sacrifício dele na cruz. Pode ver que ele já pregou em São João 12:32. Quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade para mim. No Getsêmanis ele orou, pediu a Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por quê? O cálice da ira de Deus ia cair sobre o mundo. Por quê? O diabo ele tinha livre acesso de acusar o pecado do povo. Por quê? O Messias não tinha vindo ainda. Pode ver o que aconteceu com Jó. Quando os filhos de Deus estavam adorando a Deus, veio Satanás. E Deus perguntou de onde veio. Deus sabia de onde ele veio. Mas falou
De onde veio? De rodear a terra, de povoar a terra. Observasse meu servo Jó. É claro que você dá tudo que ele tem, tira tudo que ele tem se ele não blasfema do Senhor. E Deus permitiu que ele tocasse no corpo de Jó, mas não na alma de Jó. Então o diabo já tinha livre acesso de ao céu acusar. Então quando nós lemos aqui, já vou chegar nessa parte, o diabo tinha livre acesso de acusar. Ele incentivava o povo ao pecado, para que a ira de Deus caia sobre o povo. Então quando Jesus veio sobre a terra, Deus ia lançar o cálice da ira sobre a humanidade, sobre o povo. E Jesus falou assim, se fosse possível de Deus, Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele tinha que passar. Ele chorou. Então o que acontece? O diabo arma todo o plano para tentar conspirar contra Deus, usando até mesmo Pedro. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Tá vendo? E Jesus cumpriu a missão. Morreu na cruz do Calvário por nós. Pagou o preço. Ele perdão. Tinha que levar o sacrifício do bode expiatório e o emissário. O expiatório era aquele que era emalado, era o derramamento do sangue, que jogava na tampa do propiciatório da Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote oferecia o holocausto a Deus. E o emissário era o sacerdote que transmitia simbolicamente o pecado do povo de Israel para aquele bode e era solto no arraial. E o que acontece? Quando a ira de Deus não ia cair sobre o povo, caía sobre o bode morria. E aquele ritual era feito. E depois o sacerdote vinha, o sumo sacerdote vinha com o recado de Deus e o profeta anunciava o perdão de Deus para o povo. Então Jesus veio nessa terra, louvado seja, com essa missão. Ele foi o emissário e o expiatório e o sumo sacerdote. O que acontece? Jesus na cruz do Calvário, por nós, louvado seja Deus. Ele foi o emissário, que ele diz, atrairei os pecados de toda a humanidade para mim. Como Isaías profetizou, Isaías capítulo 9. Louvado seja Deus. Então o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus, ele carregou sobre si nossos pecados na cruz, para fora dos portões de Jerusalém. E lá no Gólgota, quando vai se cumprir o que ele falou, quando eu for levantado na terra, trarei toda a humanidade para mim. Naquele momento que o soldado puxa uma corda, a cruz, ele pregado naquela cruz, levanta. Ele de braços abertos. Ali agora ele é o emissário, ele é moído na cruz. O sangue de Jesus é derramado para encoberção dos nossos pecados. E a corda da ira de Deus, que era para cair sobre o mundo, o cálice da ira. Não pensa que o que Jesus sofreu, o cálice da sua coroa de espinhos, chicotado e prego. Todos morrem, todos eram chicotados naquela época. O que Jesus mais temia é receber a ira do seu próprio Pai. E naquele momento que ele derrama o seu sangue, ele é o emissário, está com todo o pecado da humanidade. A cólera de Deus desce sobre o seu próprio filho e Jesus morre. Mas antes disso, ele é o sumo sacerdote e diz: Pai, perdoa, que não sabe o que fazem. Tá vendo? Então ali Jesus clama ao Pai o perdão e a cólera desce sobre ele. E ele fala assim: Deus, por que me desamparaste, Pai? Porque no momento que Jesus ele abraça o pecado do povo, o Espírito Santo naquele momento se afasta dele. Por isso que ele clama, Lama Sabactame, né? Deus, por que me desamparaste? E o mundo não pode compreender o Espírito Santo, nem pode entendê-las. Aqueles homens estavam no mundo da arrogância, da soberba, perseguiram Jesus, aquelas pessoas que Jesus salvou, que Jesus ressuscitou, que Jesus abençoou, agora estão contra Jesus. O povo que Pilatos colocou ali para julgar, solta Barrabás ou Jesus? Não, solta Barrabás e prende Jesus. Tá vendo? E Jesus na cruz, ele salvou o ladrão da cruz, e o outro que não creu foi condenado. Tá vendo?
E naquele momento que Jesus morre, aí vai cumprir aqui. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Naquele momento, toda a batalha do Antigo Testamento, ela se encerra. O dragão, ele desce caído, derrotado, aniquilado, frustrado. Todo aquele esperto que tinha de acusar, ele cai agora, porque Deus, Jesus, paga o preço por nós. Como ele disse para João: João, não temas, porque eis aqui aquele que tem a chave do inferno e da morte. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Porque Jesus morreu e tomou a chave do inferno e da morte de Satanás. Todo aquele direito que ele tinha de acusar, agora ele não pode. Então, meus irmãos e minhas irmãs, no momento que Jesus cumpre a sua missão, o véu se rasga. Louvado seja Deus. E ao terceiro dia ele ressuscita. No terceiro dia ele ressuscita. Maria e Madalena vão ao encontro dele e não vê ele no sepulcro. E o anjo fala assim: já jazia, já não está mais aqui. E Jesus conta com elas, vão anunciar a ressurreição de Cristo. Dali agora Jesus passa aproximadamente 40 dias. Louvado-se a Deus. Teve testemunhas oculares que o viram, mais de 500 pessoas que viram. Ele falou: do mesmo jeito que me vi subir, os anjos falou, assim virão descer. E Deus falou: mas não deixarei órfão, deixarei o Espírito Santo com vocês. Ide agora e pregai o Evangelho por todo o mundo. Aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E agora o dragão, sabendo que não tem mais poder de acusar, agora resta só uma função de Satanás agora: perseguir os remanescentes da semente. Aí a Bíblia vai dizer: glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus, glorifica a Deus, irmãos. Quando Jesus fala: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Essa palavra, Jesus falou, feito está também lá na cruz. Mas essa palavra, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, também vai se cumprir mais uma vez. Ela se cumpriu na cruz e vai se cumprir mais uma vez com o arrebatamento da igreja. E mais uma vez Jesus vai falar: feito está, lá nas taças do Apocalipse. Então o que acontece agora? Satanás, meus amados irmãos, como agora não pode mais acusar, ele cai derrotado. A Bíblia continua dizendo: vencer pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. O que acontece? Os homens de Deus do passado não amaram nem as suas próprias vidas, deu sangue pela obra de Deus, e não amaram as vidas pecaminosas, as paixões, resistiram às paixões pelo amor de Deus. Lutaram até o fim e venceram somente com o sacrifício de Jesus na cruz. Deus agora salva toda a humanidade. E agora o que acontece? A Bíblia fala que pelo alegrai-vos os céus e o que neles habiteis. Agora uma advertência: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por que tem pouco tempo? Porque Jesus breve vai vir buscar um povo especial. Ninguém sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai vir buscar um povo dele. Agora, a função de Satanás: perseguir o povo de Deus, perseguir a igreja de Cristo, do Novo Testamento, os remanescentes. Olha o que acontece. E no verso 17: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora o diabo, como ele não podendo mais perseguir a igreja de Cristo, e o dragão se põe na areia do mar. Agora, e o que acontece? Agora vai dar início com Apocalipse 13. O plano do diabo agora é montar um cenário mundial para o governo da besta. O que acontece? Como João diz nas suas cartas: filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, mas muitos se têm feito anticristos. Então o dragão se põe na areia do mar. Presta atenção no capítulo 13.
João tem a visão da besta que sobe do mar. Ele diz: e me pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre esse nome de blasfêmias. E vi a besta que vira semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca de leão, e o dragão deu o seu poder, e o seu trono um grande poderio. Tá vendo? João aqui tem a mesma visão de Daniel. Daniel também vê, no capítulo 7, também ele vê bestas subir do mar, mas separadas. Ele vê um leão, um urso, um leopardo e um animal grande e feroz de 10 chifres, qual não é identificada a sua origem. Que simbolicamente que esses animais referem aos impérios que promoveu grandes perseguições contra o povo de Deus do Antigo Testamento. E cada um desses impérios teve um líder, lá onde eu falei sobre a batalha que teve. Só que agora João aqui vê essa besta num só corpo. Ou seja, os mesmos demônios que usou aqueles impérios, agora todos num só corpo para batalhar contra a igreja do Novo Testamento. Agora resta a função do diabo: enganar o povo para abrir caminho para que o anticristo se acenda no seu trono. Então, o falso profeta já está na terra. Então o diabo se põe na areia do mar e convoca o quarteto, o trio satânico da besta, do inferno. Que é a besta, o dragão e o falso profeta. E a Babilônia, que é a falsa igreja. Mar, diz a Bíblia em Apocalipse 17, compreendam de povos, nações, tribos e aletos de língua. O diabo agora, ele se infiltra nas águas, ou seja, nos povos, nas mentes caídas dos homens, e começa a usar os homens que não crêem no evangelho de Cristo. Porque Jesus falou assim: aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É misto que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles que creem no evangelho de Deus são filhos de Deus. Aqueles que não creem, que rejeita, os que não aceitam o evangelho, louvado seja Deus, eles são filhos do diabo. E agora, João está vendo essa besta subir. O dragão convoca ela a subir desse mar, do meio desse povo. Quem compreende o corpo dessa besta, que simboliza os ursos, os leões, que simboliza essa besta? Que ela tá vindo. Ela não encarnou na terra ainda, mas o seu corpo, o seu espírito já está na terra. Por onde? Por meio da ideologia de gênero, marxismo cultural, união homoafetiva, o sistema ateísta, exposição de arte de nudez, toda a corrupção, todas essas sucessivas campanhas que envolvem homofobia, que envolvem essas leis anti-Deus, que esses comerciais de televisão que influencia a ideologia de gênero, que confronta a família e os conceitos cristãos, é o corpo da besta que está se emergindo no mar. E a Bíblia diz que via a besta que tinha 10 chifres. Esses 10 chifres, meus irmãos, são os braços direitos do dragão. Esses que vão abrir caminho para que o anticristo venha. O anticristo não encarnou na terra, mas eles estão abrindo o caminho. E a besta do mar, da terra, simboliza o falso profeta. E a mulher meretriz compreende o mundo caído. E compreende também a falsa igreja. Aí, como eu falei, que como João Batista foi o pregoeiro da justiça, abrindo o caminho para a vinda do Messias. Louvado seja Deus. Dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O diabo quer fazer agora uma imitação de Deus, mas ao contrário de Deus. Ele está usando o seu sistema do império mundial da besta do inferno para abrir caminho para que o líder mundial, o emissário de Satanás, chamado besta, se assenta na terra para governar a terra. Mas algo detém, o Espírito Santo detém, a igreja do Deus vivo detém, o poder de Deus o detém. Então ele não se manifestou, mas o seu Espírito já está na terra, louvado-se a Deus, através desse sistema. E os 10 chifres da besta, os 7 reinos, compreende federações,
sistema político, militar, e também os 10 chifres da besta são os presidentes e reis que são contra o evangelho de Cristo. São contra os cristãos que promovem uma perseguição contra o povo de Deus nesse princípio das dores. E os 10 chifres da besta simbolizam países. E esses países estão na terra, né? E nessa época, esses 10 chifres compreendem esses países que são anti-Deus. Você vê o Bequistão, Laos, Mauritânia, Iêmen, Afeganistão, Maláveis, Somália, Arábia Saudita, Irã e Coreia do Norte. Pode ver que esse Paquistão, no ano de 2019, esses países, nenhum deles aceita o cristianismo. E quando surge um cristão lá, eles matam, eles torturam. Chegou uma época em 2009 que lançou na Imagem da Besta da televisão um documentário nas garras da ignorância. Ou seja, que esse país usa os recursos tecnológicos, ou seja, a imagem da besta que fala. Para quê? Para confrontar a igreja. Eles colocaram, influenciando o povo contra o cristão, trazendo uma imagem ruim dos cristãos, influenciando a mente do povo, dizendo que os cristãos são do diabo, são satanistas, não são pessoas boas. Ele usa esses recursos contra o povo de Deus e mata os povos de Deus desses países. Coreia do Norte se autotitula um Deus, não aceita que ninguém adore o Senhor Deus, somente o homem. E a Bíblia diz que onde está o culto ao homem, ali onde está o trono de Satanás. Então tudo isso, meus irmãos, é o chifre da besta, que estão abrindo o caminho para o cenário mundial da besta. Então isso já está acontecendo. Então agora João está vendo as coisas que aconteceram, as que são e as que brevemente devem acontecer. Glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a segunda besta desse quarteto do mal é o falso profeta. Pode ver que a Bíblia fala no Apocalipse, capítulo 13. Louvado seja Deus. E fala assim, verso 11. E vi subir da terra uma outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, e na sua presença faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Irmãos, o contexto também aqui do capítulo 13, dessa besta, compreende o período da grande tribulação. Só que eu estou pregando aqui para os irmãos que o anticristo que vai promover a grande tribulação, o emissário Satanás, ele não está na terra, mas eu estou dizendo para os irmãos que a besta, a segunda besta, que é o falso profeta, e esse chifre da besta que eu acabei de falar, já está na terra. Qual é a função deles? Iludir o povo, perseguir a igreja, para que o povo perca o selo da promessa, perseguir o evangelho para que o evangelho não pregue. É uma luta terrível. Glória a Jesus, porque o diabo desceu com grande ira, porque ele sofreu uma derrota vergonhosa na cruz. Então agora eles vão perseguir os remanescentes da semente, o povo de Deus do Novo Testamento, os pregadores. Você vê que os apóstolos de Cristo sofreram perseguição. Você vê a perseguição da Inquisição Papal do século XII, século XV, período das trevas. Louvado seja Deus. E até nos dias de hoje, nos países que eu acabei de falar que são contra o cristão. Agora, eu vou te falar uma coisa. Todos os cristãos estão sendo mortos, desde a época do primeiro século até o dia de hoje. Mas o plano mais diabólico do diabo, agora é na apostasia, como matar os cristãos espiritualmente. Porque o diabo sabe, meus irmãos, que matando literalmente, ele não está tendo lucro com isso. As pessoas estão sendo salvas. Então agora o plano do diabo é usar os falsos profetas. Agora entra em cena outros soldados das trevas, que é a igreja de Jezabel. A mulher montada na besta, a falsa igreja na terra, com engano, com todos os sinais de prodígio de mentira.
Porque o diabo, para tentar enganar um crente, ele não vai usar a filosofia grega mais. O ocultismo, ele vai usar a própria palavra. Aonde agora se encaixa o sermão apocalíptico de Jesus, que aparecerão falsos cristos, falsos profetas, com tão grandes sinais, que se capazes enganaria até os escolhidos de Deus. E meus irmãos, e sobre esses que estão sendo mortos, Jesus profetizou em São João 16, verso 2, glória a Jesus, que diz assim: expulsas-vos das sinagogas, vem mesma hora em que em qualquer que vós matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Tá vendo? Eles acham que matando as pessoas, esses povos enganados estão fazendo serviço a Deus. Porque muitas dessas seitas de terrorismo do sistema do Oriente Médio, eles creem em Deus, mas não creem em Jesus. Eles achando que matando os cristãos está fazendo um serviço a Deus. E também os falsos profetas, com engano, com apostasia, com a vaidade, com as coisas mundanas, enganando o povo. Eles vão cada vez de mal a pior, enganando e sendo enganado. Eles acham que perseguindo os crentes de doutrina, perseguindo a igreja verdadeira, estão fazendo um serviço para Deus. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho. Eles estão enganados por Satanás. Eles já estão marcados pela besta, pela marca da besta espiritual. Mas quem tem o Espírito Santo está avançando, mesmo diante da luta, mesmo que nós estamos sendo encurralados, estamos sendo perseguidos dentro da igreja. Essa apostasia, esse liberalismo, esse mundanismo, esse mercado gospel dentro da igreja, mesmo isso, nós somos diferentes. É mister que haja as heresias, para que o justo se manifeste. Então eles acham que barrando nós está fazendo serviço para Deus, mas não está. Está trabalhando para Satanás. Mas nós dizemos como Paulo: ainda que estamos presos em Roma, em cadeias de algema, mas a palavra do Senhor não está presa. E nós temos que pregar, irmãos. Temos que pregar. Então a besta que sobe da terra, ela tem chifre como cordeiro. O que compreende? Cordeiro representa Jesus, a palavra verdadeira. Eles parecem ser de Deus. Você está vendo os pregadores comover, curas, milagres, pregação da palavra, mas quando abre a sua boca fala como um dragão. Você vê que o interior dele não tem a doutrina de Jesus, não tem bom testemunho, não tem santificação. Ali esconde maldades, homens mal de coração. Esse evangelho falso da televisão. Pessoal, eu estou vendo novela, tá uma coisa maravilhosa, estou aprendendo na Bíblia. É aqui, ó, o chifre da besta. Tem chifre como cordeiro. Tá falando filme de Moisés, filme de isso, filme de aquilo, mas quando abre a boca fala como dragão, porque por trás dessas novelas os atores não servem a Deus, fumam, jogam, bebem, prostituem, e por trás dessas televisão ali é imundícia, satanismo, maçonaria, todo o ocultismo do diabo, adultérios, prostituição, programas mundanos que influencia o povo a prostituição, o adultério, ideologia de gênero, marxismo cultural, união homoafetiva, tudo coisa que é anti-Deus. Então tem aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Afaste desses. E muitos estão aceitando isso. Você quer saber da história bíblica? Leia a palavra. O que a Bíblia diz? Bem-aventurados que ouvem e os que lê. Não é os que assistem e nem os que vê. É os que ouvem e os que lê e os que guardam as palavras desta profecia. Porque o tempo está próximo e as coisas que nela está escrito. Porque nós andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se aprovam, que não se vê. E quem foi dada a imagem da besta? Para quem foi dada a imagem da besta? Para que falasse? Você acha que João ia entender que a imagem da besta hoje é o sistema das filmagens da besta da televisão? É uma profecia, é o Apocalipse. E quem tem o Espírito Santo vai entender.
Aí muitos me criticam, o irmão Hermes Nunes, porque não faz culto filmado. Porque prega contra a televisão. É a Bíblia, meu irmão. Porque a Bíblia fala, as coisas espirituais entende com as espirituais. O mundo não pode receber o Espírito Santo e nem pode compreender, nem pode entender. Quem está no mundo da arrogância, da desobediência, da maldade, da inveja, da arrogância, não pode entender o Espírito Santo. Muitos estão pregando, estão orando, estão tendo excelentes dons maravilhosos, mas quando chegar naquele último dia vai ser condenado pela desobediência. Que Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Preguei em seu nome, Jesus. Fiz milagre em seu nome. Profetizei em seu nome. Ah, é? Abra os livros. Livro memorial, Malaquias 3,16. Está lá as obras deles. A justificação é pelo sangue de Jesus. Ele não purificou suas vestes. Não creu no evangelho. Abra o livro da vida. O nome não está lá. E vai para o inferno por causa da desobediência. Pregou, curou, ganhou o mundo inteiro. E perdeu sua alma. Tá vendo? Quantos que vão ao inferno por causa da desobediência? Porque a desobediência é como um pecado de feitiçaria. E no Apocalipse 21, verso 8 fala que os feiticeiros não herdarão o reino do céu e serão lançados no lago de fogo e enxofre. É a Bíblia. E foi dado, glória a Jesus, e exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, o falso profeta, que tá abrindo o caminho para o anticristo vir. Ele recebe todo o poder do dragão e da besta. Eles são um tipo de anticristos, são antideus. Esses sinais de mentira de Satanás, que nos dias das taças da ira de Deus, que derramar sobre a terra, da ira de Deus, do juízo, que as águas tornarão em sangue, que o justo é o juiz de Deus, o anjo vai clamar, como derramar o sangue dos profetas, Deus vai dar sangue a beber. Nesse dia, meus irmãos e minhas irmãs, os espíritos semelhantes a rãs compreende imundícia, porque é considerado um animal imundo para os judeus, sairão das suas bocas semelhantes a rãs, da boca do falso profeta, do dragão e da besta. Espíritos malignos que faziam sinais de prodígio. Porque ele recebeu o poder dessas rãs, recebeu o poder do dragão. Você lembra da revelação que Deus me deu, como tem base bíblica? Que Deus me falou que os falsos profetas que estão enganando nas igrejas tinham cabeça de serpente. E todos aqueles que recebiam a sua marca espiritual, que a marca espiritual da besta é você aceitar a ideologia falsos profetas e com sua mão compartilhar suas falsas doutrinas. Tá vendo? Então o que simboliza isso ali? As pessoas com caras de rãs, é os espíritos malignos que estão sobre ela, o espírito do engano, com todos os sinais de prodígio. E com as línguas eles esticavam para tampar a boca do servo de Deus que prega a verdade. Porque isso é um ataque do dragão. Essa perseguição que está na nossa igreja contra os crentes de doutrina é o ataque do dragão. É o ataque da serpente para levar o povo ao inferno. Isso é um dos últimos sinais para o arrebatamento da igreja. E o mesmo Deus que lançou juízo sobre o povo de Judá, lançando eles na mão de Nabucodonosor, e o povo de Samaria na mão dos assírios, é o que Deus vai fazer com esses crentes rebeldes, que estão no mundanismo, estão na televisão, estão na vaidade, as mulheres montadas na besta que se embriaga com o sangue dos santos. Veja o que o rei Belsazar, zombando dos vasos de Deus, pegou as taças e começou a beber vinho, as taças de Deus do templo. Começou a beber vinho. E Deus o castigou. Hoje essa falsa igreja estão usando os instrumentos de Deus, as coisas de Deus, no adultério, na prostituição, na televisão, no WhatsApp, no Facebook, nas filmagens do YouTube, que é a filmagem da besta, para atacar o servo de Deus. Estão usando a igreja, que é um lugar de adoração, de pregar a palavra, não para pregar a doutrina de Jesus,
da santificação do corpo e alma e espírito, mas sim para atacar os profetas de Deus, matar, encurralar, tirar da obra de Deus. Então está usando a taça, o instrumento de Deus, para se embriagar com o sangue dos santos. Estão se embriagando, estão se deliciando, estão zombando. O irmão Emerson Nunes chega aqui no YouTube com todo amor, orando, pregando a verdade, exortando. Eles vão na filmagem da besta e começam a fazer afronta. Começa a chamar nós de religiosos. Começa a nos xingar. Começa a jogar o povo contra a doutrina. Começa a falar que vai mudar a doutrina. Começa a falar que a doutrina é costume, que é religiosidade, que agora mudou. Nosso Deus não mudou. Então esses é a falsa igreja, é um do quarteto do mal que está abrindo caminho para o anticristo juntamente com o falso profeta. Olha o discernimento do Espírito Santo, meus irmãos. Quem são eles? O Apocalipse está revelando quem são eles. João viu esses homens e essas mulheres que estão se embriagando com o sangue dos santos, os falsos profetas e os falsos crentes. Mas Deus, como lançou juízo sobre o povo de Judá, de Samaria, que não deu crédito à voz do profeta, lançou ele na mão de Nabucodonosor, Deus vai lançar esse povo nas mãos do anticristo para sofrer, e vão morder suas línguas de dor, vão correr para um lado e para o outro, com sede de água, mas não com sede de água, com fome de pão, mas não fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, mas não vai achar. Vão beber o cálice das taças da ira de Deus. O ai das 7 trombetas. As águas se tornarão em sangue. O sol queimará os homens. Porque não deu ouvido à voz de Deus. E Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, porque não creram na verdade que os santos profetas de Deus pregaram. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, os reis da terra, comerão sua carne. Ou seja, a igreja que está aliançada com o mundo, com a política, que hoje persegue, a igreja mundana que persegue a igreja do Cordeiro, vão ser entregues nas mãos do que vão sofrer. Vão sofrer com a ira de Deus. Aceitar a marca espiritual e agora vão receber a marca física. Mas a igreja de Cristo, que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, vai se cumprir mais uma vez em Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Glória a Deus. Mais uma vez vai cumprir. Verso 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Alegrai-vos, ó céus. E mais uma vez, a mesma palavra que Jesus falou na cruz: feito está. Quando Deus começar a lançar suas cóleras, a sua ira sobre o mundo, despejar o seu cálice da sua ira, que os montes vão se derreter, todas essas riquezas, os prédios, os templos se derreterão com o fogo de Deus. Esses homens vão desmaiar de terror nas suas cabeças, se lamentando pelas suas percas das suas riquezas. As sagas vão tocar nas suas carnes, vão morder suas línguas de dor. O trono da besta se escurecerá com a ira de Deus. O céu se rolará como um livro negro. O poço do abismo vai se abrir, as hostes do inferno. Os soldados guerreiros de Satanás sairão na terra para atormentar a terra. Eles vão sofrer. Aí Deus vai falar, mais uma vez, como ele falou na cruz, cumpriu a missão. Agora, feito está. E a igreja de Cristo será arrebatada e entrar nas mansões celestiais. E a voz do céu dizia: esses venceram pelo sangue do Cordeiro. E vai cumprir também mais uma vez São Mateus 7. Quem são esses? Esses são os que vieram de grande tribulação.
que sofreram pelo amor do evangelho, aqueles que foram martirizados na Inquisição Papal, os crentes que foram martirizados na igreja primitiva pelos leões, pelos jardins de Nero, nos coliseus, os crentes que foram mortos no Afeganistão, nesses 10 países, nos países do Paquistão, Laos, Mauritânia, Iêmen, Afeganistão, Malávia, Somália, Arábia Saudita, Irã, Coreia do Norte, todos se triunfarão. No Brasil, os crentes que morreram pela verdade, quantos foram assassinados? Crentes que morreram de infarto, de pregar a palavra, chegaram até a infartar, de tanta perseguição, morrendo pela palavra de Deus, vão herdar o céu e venceram pelo sangue do Cordeiro. Estarão cantando o cântico de Moisés, com as harpas, louvando a Deus, no mar de vidro. E embaixo do mar de vidro, fogo. A ira de Deus, das taças da ira de Deus, sobre a terra. Aleluia. Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que todos esses que adoraram o dragão e a besta, a Bíblia vai dizer no Apocalipse 10, e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal nas suas testas ou na sua mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não se misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Diante de quem? Do diabo vai estar no inferno? De Satanás vai estar no inferno? Será que é ele que vai estar lá atormentando no inferno, meus irmãos? Diante de quem que vai estar no inferno? Meu Deus do céu. Diante dos santos anjos e do Cordeiro. O cálice da sua ira que será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Tá vendo? Vocês, crentes rebeldes, que estão aceitando a marca da besta espiritual, já não tem mais o selo do Espírito Santo. A marca espiritual dá tempo de tirar, se você lavar suas vestes com o sangue do Cordeiro. Você que está sendo enganado por esse falso profeta, por essas seitas pagãs, pelo dragão, vocês estão abrindo o caminho para o anticristo, porque você está vendo um cenário perfeito. Olha a apostasia que está nas igrejas. Política, mídia, igreja andando junto. Santidade e pecado andando junto. É o cenário perfeito para que o anticristo se acenda no seu trono. E não haverá oposição que poderá contrariar o seu poder. Pelo contrário, terá apoio de muitos e até mesmo cristãos. Você está entendendo por que essas apostasias nas igrejas? Apocalipse. Só que vocês, os de Deus, Efésios 5 diz: não entristeçais o Espírito Santo, qual está selado para o dia da redenção. Mas o que não tem o Espírito Santo, estão contaminados, estão com as mentes cauterizadas, não suportarão uma sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias compulsências, desviando os ouvidos da verdade e voltando a fábulas. A verdade como esta sobre Cristo, sobre renúncia, sobre arrependimento, novo nascimento, não querem. O evangelho que Jesus falou, se ressuscitasse com Cristo, pensar nas coisas que vêm lá do alto, não quer. O evangelho que Jesus falou assim: não deixai que os vossos corações se encarreguem das glutonarias e das bebedices dessa vida, porque o dia do Senhor virá como laço sobre a terra. Eles não querem. O evangelho que fala para a mulher abandonar a vaidade, a saia curta, a roupa transparente, a sensualidade, o adultério, o segundo casamento, as pinturas, os tamancos salto alto, a televisão, não querem ouvir essas palavras. Eles sentem comichão, irritação e volta às fábulas, às teologias liberais.
A graça barata, que Jesus só quer o seu coração. Se Jesus quisesse só seu coração no último dia, não ressuscitava seu corpo inteiro, meu irmão. Deus quer você corpo, alma e espírito. Então eles não querem, eles querem fábulas, mentira, culto, shows, gospel. Esse culto de jovens com cara pintada, camisa apertadinha, para conquistar as menininhas da igreja. Eles querem isso. E o que vocês terão, vocês é o que vocês querem. Porque a Bíblia fala que os prostitutas, que profana, que comete sexualidade, profanando o seu templo de Deus, serão destruídos, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não pode entrar no céu. No céu só vai entrar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A igreja Deus de amor é de Deus, não é dos homens. Homens que estão entrando na igreja Deus de amor para destruir a doutrina, prepare-se. Ou vocês se arrependam, ou vão sofrer o cálice da ira de Deus. Porque Medo Persa, Greco Macedônio, Roma, Império Babilônico não resistiram ao poder de Deus. Quem são vocês? Não passa de bebês perante o meu Deus. Então Deus quer arrependimento com todos nós. Ou nós voltamos ao primeiro amor, ou o castiçal será removido. Vamos se arrepender. Lembrar-se das primeiras obras. Lembrar-se onde caísse. Eu conheço as tuas obras. Deus conhece que a igreja tem obra, tem caridade, tem fundação, tem caridade. Mas Deus quer que volte o primeiro amor. Lembrar-se onde caíste. Prega como pregava os profetas do passado. Prega arrependimento, prega conserto. Uma igreja que é respeitada na terra, conhecida por ser diferente, que prega na simplicidade do evangelho. A igreja dos milagres, não só de paralítico e ressurreição de morte, mas a melhor ressurreição, a melhor cura, tirar os pecadores que estão perdidos nas garras do dragão e trazer para a igreja. Fazer como Davi, arrebatava as ovelhas das bocas dos ursos e dos leões, e enfrentava Golias e protegendo a nação de Israel. Assim era a igreja Deus de Amor em 1962. Que arrebatava os ursos, as ovelhas da boca dos falsos profetas, das seitas herégicas. Ressuscitava mortes, todos físicos, cura física, mas a maior cura, tirava um ateu, um macumbeiro, um feiticeiro, um ladrão, a meretriz desse mundo e fazia um mensageiro pregador do evangelho com seus nomes escritos no livro da vida. É isso que Deus quer. Deus não quer parafernália. Deus não quer show gospel. Deus não quer esses escândalos dentro da igreja. É mister que vê os escândalos. Mas ai de vocês que estão vindo os escândalos. Ai de nós. Porque eu pertenço à igreja de Deus de Amor. Ai de todos nós, se não se consertarmos com Deus. Nós seremos fulminados por Deus e vomitados da boca de Deus. No último dia, nós estaremos nu diante de Deus e se estremeceremos. Todas as igrejas do Brasil e do mundo inteiro. Mas a igreja que for salva vai estar à direita de Deus para julgar o mundo. E os anjos. Não é os anjos do céu. Nem os anjos caíram. Anjo compreende mensageiro. Vai julgar os pregadores que pregaram somente o amor de Deus e omitiu as coisas que Deus odeia. Isso. Só que hoje vai vir o trono do juízo. Só que Deus está falando para todos nós no trono da graça, para nós se arrepender. E aos que pecarem na igreja, repreenda na presença de todos. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Como diz em Provérbios também, não removeis o que os seus pais antepassados fizeram. A igreja é de Jesus. A igreja é da doutrina. Cuidado com a besta da terra, o falso profeta, meu irmão jovem, na liderança. Deus tem obra na tua vida, de você ser como foi
o seu pai na fé, o seu patriarca. Não siga ideias satânicas da serpente e dos falsos profetas, que só tem conhecimento de letra, mas não tem a essência do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Ou senão vai acontecer com você igual aconteceu com os filhos de Arão. Serão fulminados no altar, porque acendeu fogo estranho no altar de Deus. Glória a Jesus. Não segue ideias dessas bactérias, dessas igrejas mundanas. Falsos profetas dando ideias falsas para você. Se afaste dessas más amizades, que as más amizades corrompem os bons costumes. Você tem por ideia Josafá, um homem de Deus, se aliançou com Acabe, se rebentou todinho. A mesma coisa é você, meu irmão. Você que cuida dos jovens, ouve a voz de Deus. Ouve a voz dos verdadeiros profetas. Não endureça o seu coração, mesmo se está ouvindo repreensão, mesmo se está ouvindo cajado. Esse cajado de Deus para você pode ferir sua carne, mas alimenta a sua alma. É para o seu próprio bem. Porque a igreja, não pensa que a igreja é uma empresa. A igreja Deus de Amor, a responsabilidade dela é mais que uma Tramontina, mais do que uma Coca-Cola, uma Vale do Rio Doce. Porque as empresas, eles cuidam somente de corpos, funcionários. A igreja não. A igreja você está cuidando de seres eternos, de almas. É uma responsabilidade grande. Porque além de você cuidar do corpo, você cuida da alma, seres eternos, que pode passar ou a eternidade no céu, ou a eternidade no inferno. E você vai dar conta no dia do juízo final de todas essas almas. Então, se você for escolhido para ser líder ou presidência, seja quem for, volte ao primeiro amor, senão o castiçal vai ser removido. Coloca. A igreja Deus de Amor é de Deus. Ela é do Espírito Santo. Não só você, mas todos nós, toda a liderança. Deus está falando. Não é irmão Emerson Nunes, é o Espírito Santo que está falando com todos nós. É uma responsabilidade de Deus, as almas. Deus está irado, Deus está falando, arrependa-te. Deus pode tirar esse câncer aí, viu, meu irmão, de você. Se você se humilhar agora, Deus pode tirar esse câncer na sua cabeça aí. Deus pode tirar. Se arrependa. O que aconteceu com Manassés? Manassés começou a reinar jovem, mas desfez tudo o que o seu pai tinha feito, o que o seu antepassado tinha feito. Queimou seus filhos a Moloque. Profanou o templo de Deus com os ídolos. Deus entregou ele na mão dos assírios. Foi levado a Babilônia com ganchos. E lá na prisão, a luz de Deus raiou até ele. E ele se arrependeu, Deus teve compaixão dele. Ele voltou para Jerusalém e partiu salvo. A mesma coisa Deus está falando para você. As coisas velhas ficaram no passado. No passado. Viva o presente. Se humilhe para Deus, meu pastor. Se humilhe para Deus, meu pastor. Se humilhe. Que a glória da segunda casa poderá ser maior que a primeira. Reconheça que você é um pecador. Confessa os seus pecados para Deus agora. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, Deus pode tornar brancos como a neve. Se você se humilhar, confessar seus pecados, prometer ser um ministro que você era igual foi no passado, pregando contra o pecado, aquelas palavras que você falou assim, jamais eu vou mudar as palavras que eu uso, meu irmão. Nós temos que pregar que adultério é adultério, que pecado é pecado. Você lembra dessas palavras? Está anotado no livro. O voto que fez com Deus, lembra do voto? É melhor que não faça um voto que fazer e não cumprir. Vocês lembram o voto que vocês fizeram naquele caixão, minha irmã? Que a doutrina nunca ia mudar? Que iam lutar pela doutrina? Cadê? Cuidado. Então se humilha, que Deus vai arrancar essa enfermidade. A ciência
tá só comendo dinheiro, não vai resolver nada, mas o médico dos médicos resolve. Se você se humilhar agora para Deus e entender a obra do Espírito Santo que está falando com você agora. Quantas correções, quantas almas você ganhou para Jesus e agora está jogando tudo fora de novo. Estão tornando as pessoas de ovelhas cães, como cães, estão comendo o próprio vômito. E Deus não quer isso. Quando Deus me revelou que haveria uma grande destruição aí, você sabe o que Deus me falou? Eu achava que aquela destruição era literal, não é. É isso aí, ó. Destruição espiritual. Vai ter morte literal, sim. Mas também Deus falou que é morte espiritual. Da serpente que eu vi enrolada. Eu te amo, meu pastor. De todo o meu coração. Não pense que o irmão Hermes fala essas coisas aqui para te atacar, não. Nem atacar a diretoria. Isso que eu estou fazendo, eu estou cumprindo o voto que eu fiz com Deus. Eu lembro de uma concentração com o saudoso missionário Davi Miranda, que um senhor de uma outra denominação foi lá, estava numa maca, e ele foi curado. E ali esse senhor começou a testemunhar o testemunho da sua igreja. E o saudoso missionário falou assim: olha, eu conheci essa igreja há mais de 52 anos. Era uma igreja que tinha doutrina mais que a nossa. Mas aqueles patriarcas morreram. E aí veio os doutores. Liberaram o divórcio, a televisão e a política. E o Espírito Santo deixou eles e veio para Deus de amor. Eu lembro dessas palavras do missionário. E o missionário falou assim: olha, meus irmãos, e a mesma coisa são vocês da Deus de amor. Quando eu passar para o Senhor, exijam a doutrina, exijam, para que a igreja Deus de amor não se torne, eu me lembro dessas palavras, não esqueci não, não se torne como as outras igrejas que se apostataram e se tornaram igreja de demônio. Você vai ficar aqui na Deus de amor, zelando da doutrina, diga amém. Uma multidão gritou amém. Eu falei, amém, Jesus. Então eu selei o pacto com Deus. Eu prometi e estou cumprindo. Mesmo no banco, disciplinado, seja o que for, mas estou cumprindo o que ele pediu, o que o Espírito Santo pediu. Então agora vocês entendem porque eu estou lutando pela doutrina? Porque eu dou minha cabeça aqui? Porque eu exorto vocês? Chamo muitas vezes de rebelde? Porque eu fiz voto com Deus. Eu conheço o Deus do amor e conheço a estratégia de Satanás. Então a Bíblia diz, é melhor que não faça um voto do que fazer e não cumprir. Eu fiz um voto com Deus, muitos fizeram voto e saíram da Deus de amor. Foram covardes. E a Bíblia vai dizer no Apocalipse que os covardes serão lançados no lago de fogo e enxofre. Muitos estão me chamando de contendeiro, não é? Eu estou seguindo a palavra. Eu estou seguindo, eu falei amém naquele dia. Se eu não tivesse falado amém, mas eu falei amém. Ele perguntou, quem vai zelar e exigir a doutrina de Deus de amor? Grite amém. Eu falei amém. Multidão falou amém. Tá vendo? Então eu não tenho medo do homem. Posso ficar 100 anos de banco, posso passar o resto da minha vida no banco, mas não vou mentir a verdade. Vou pregar a verdade até o final aqui. E vou lutar aqui até o final. Porque eu fiz um voto com Deus de zelar pela doutrina. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe a todos. Aí está a pregação de Deus sobre Apocalipse 12. Não foi completo, mas logo estarei orando mais a Deus para fazer uma pregação mais literalmente sobre o arrebatamento, sobre grande tribulação. Mas tudo aqui é revelado por Deus. Eu não fico escolhendo mensagem. Ah, irmão, faz estudo A, estudo B. Não. Deus não trabalha assim. A gente tem que ouvir o que a gente precisa, não o que a gente quer. Amém, meus irmãos? E ore pela igreja de Deus de amor. E vamos se unir. Em oração e jejum. O jejum mundial continua, hein? Das 4 da manhã. Louvado seja Deus.
e as orações. E segunda-feira, as orações da meia-noite vai voltar diariamente à meia-noite e às 3 da manhã e às 4 da manhã. A oração das 4 da manhã é especialmente pela Igreja Deus de Amor e para que Deus venha fazer uma obra na nossa diretoria. Vamos orar. Se une comigo em oração. E eu vou fazer um tempo de oração, depois trazendo os irmãos, nós fazer unido numa folha de oração pela igreja. Eu quero unir com os irmãos tudinho. Entenda que eu vou falar, não é manifestação nós vamos fazer não. Isso não é de Deus. Nós vamos juntar todos os irmãos na frente da sede mundial e vamos estender as mãos e orar, pedir a Deus para que o fogo do céu desça e purifique aquele templo e tire todo engano de Satanás. Nós vamos fazer isso, nós vamos unir os irmãos. Já estão avisados os irmãos. Eu vou unir os irmãos lá de fora, nós vamos estender as mãos e vamos clamar a Deus. E vamos apresentar a diretoria, todos os irmãos, Deus meu, todos, irmãos do mundo inteiro. Nós vamos se unir em volta da sede, estender as mãos e vamos orar. Para que Deus destrua essa serpente do diabo. Não é contra os homens, mas contra Satanás. Porque todos são de salvação. Muitos estão sendo enganados. E as vendas vão cair dos seus olhos. Então que Deus abençoe a todos. Na graça e na paz de Jesus Cristo. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Agora fica com o hino, meus irmãos, do Apocalipse. Glória a Jesus, aleluia. Que Deus abençoe a todos, fique na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão Emerson Nunes. Paz de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.